Precisamos de caos para gerar uma estrela dançarina. E eu lhes digo, vocês têm o caos em si. Nietzsche. Olá, como vocês estão vivendo no meio do caos? Eu quis iniciar o vídeo de hoje com essa frase do filósofo Nietzsche, porque Nietzsche acreditava que o caos era uma forma de nos reinventarmos, de transcender os conceitos de bem e mal nos impostos pela cultura, pela sociedade, pelo consciente coletivo. O caos era auto-organização. Vocês já ouviram falar da teoria do caos? É uma teoria que eu descobri recentemente e que me chamou muita atenção. E é uma ciência relativamente nova, tá? Essa teoria do caos, que nos explica as coisas que são, vamos dizer assim, caóticas, as coisas que têm comportamento imprevisível, como, por exemplo, os nossos batimentos cardíacos, o comportamento das colmeias, até o mercado de ações, que tem comportamento imprevisível. O clima, a teoria do caos explica esses comportamentos imprevisíveis. E na teoria do caos, a borda é o lugar onde se quer estar. A borda é o encontro entre a ordem e o caos. Estar na borda do caos é estar entre o conhecido e o desconhecido. Na nossa natureza, né, na natureza em geral, é o ponto no qual a criatividade aflora e a auto-organização acontece. É onde as novas informações surgem. Todos os sistemas biológicos, todos os seres vivos, vivem na borda do caos. Olha que interessante isso. Porque é na borda do caos que acontece a vida. É na borda do caos que acontece a criatividade. E que todos os sistemas vivos, eles ficam milagrosamente flexíveis. Estar na borda viabiliza a nossa vida, viabiliza a criatividade, mas pode também acrescentar o elemento medo, porque na nossa vida as nossas metas, elas não são certas, elas são mais incertas. A gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, e essa é a teoria do caos, a gente não saber qual é o dia de amanhã, o que o amanhã nos reserva. O ser espiritualmente inteligente é um eu mais completo, é um ser mais aprimorado. E ele entende e tem um senso profundo de conexão com a vida e todas as suas manifestações, e com ela também o caos. E aqui nesse momento, falando do ser espiritualmente inteligente, eu reforço o nosso compromisso e o porquê da gente estar fazendo essa nossa jornada, que é para aprender a habilidade de nos comportarmos com compaixão e sabedoria, mantendo um estado de paz interior independente das circunstâncias. Essa é a nossa meta. E falando de teoria do caos, hoje em dia, com a nossa vida atribulada, nós precisamos aprender a viver na borda, gostemos ou não. A gente precisa aprender a viver no limiar entre a organização e o caos. A gente precisa aprender a formular novos conceitos, aprender a redefinir as nossas categorias de julgamento, principalmente em momentos tão caóticos como esse que nós estamos vivendo nesse momento. Momentos em que precisamos estar na borda e que precisamos desenvolver 3 aspectos extremamente importantes, que são a criatividade, a flexibilidade e a auto-organização. Como que você está desenvolvendo esses 3 pontos na sua vida agora, nesse momento de quarentena, nesse momento de caos instaurado na humanidade? Como
que você está desenvolvendo a sua criatividade. Tá encontrando tempo para ser criativo? Para deixar a criatividade aflorar? Como que tu tá desenvolvendo a tua flexibilidade? Ou tu ainda tá preso em padrões rígidos, antigos e não tá conseguindo flexibilizar? Como que tá a tua relação com as pessoas que estão convivendo contigo dentro da tua casa nesse momento? Tá se incomodando com aquela louça suja na pia, com a escova de dente largada no banheiro, com a roupa suja largada pela casa? Como que estão as relações? Como que tá a tua relação com as pessoas que estão aí de quarentena contigo nesse momento? Isso é flexibilidade. Tá conseguindo organizar a tua casa? E eu falo casa, na nossa casa de moradia, onde a gente mora, porque o caos pode estar instaurado lá fora, mas ele não precisa estar dentro. Ele não precisa estar aqui dentro. Nem da nossa casa, onde a gente mora, e nem da nossa casa aqui, ó, nosso corpo, que é a casa da nossa alma, que é a casa do nosso espírito. A gente está cuidando do nosso corpo? A gente está prestando atenção nisso? São 3 coisas que a gente precisa desenvolver para estar super bem com a teoria do caos e estar vivendo na borda. E lembrando aqui de um profeta lá no século 7 a.C., o profeta Zoroastro, que viveu na Pérsia e foi o fundador do zoroastrismo, que foi a primeira religião monoteísta ética da nossa sociedade, da humanidade. Lá no século 7 a.C., ele descreveu o anúncio da morte da velha ordem, dos velhos padrões. E ele descreveu esse momento como um equilibrista na corda bamba, que tem que passar entre as 2 torres da certeza. Lá no século 7 a.C., Zoroastro disse que esse equilibrista caiu e morreu, porque ele não tinha naquela época condições de fazer essa travessia. E nós? Nós temos condições de fazer essa travessia? A gente já saiu da primeira torre da certeza e a gente tá aqui, ó, atravessando a corda bamba. A gente vai chegar do outro lado, na outra torre da certeza? A gente, como humanidade, como indivíduos, a gente tem condições de atravessar essa corda bamba, de fazer essa travessia? Ou a gente vai lá, como no século 7 a.C., cair e morrer? Ou como em 1500, no surgimento do Renascimento, depois da Peste Negra, a gente conseguir sair iluminados, a gente conseguir sair numa era de iluminação, que foi, né, o iluminismo lá em 1500. Em que ponto a gente está da humanidade? A gente vai reviver o século 7 a.C. ou o iluminismo, o renascimento? E a gente está vivendo nessa corda bamba como povo, como cultura, como humanidade, mas trazendo para a nossa vida cotidiana. Quantas vezes na nossa vida privada, na nossa vida profissional, quantas vezes a gente está na corda bamba? Quantas vezes a gente está tentando atravessar da torre da certeza número 1 para a torre da certeza número 2 e completamente perdido? Todas as vezes em que a gente precisa ser criativo, em que a gente precisa ser flexível, em que a gente precisa ser organizado, são vezes em que enfrentamos o difícil e o desconfortável. Somente desenvolvendo e confiando na nossa inteligência espiritual é que a gente vai conseguir fazer essa travessia de forma assertiva e que a gente vai conseguir chegar na torre 2 da certeza e que a gente vai perder o medo e a gente vai enfrentar as adversidades e a gente vai ficar mais disposto a enfrentar todo o caos que a vida nos manda. E a gente vai estar pronto para viver na borda. E nesse momento que a gente está passando, eu te convido. Vamos comigo essa semana tentar viver na borda? Vamos tentar desenvolver esses 3 pontos que eu falei?
pense em como você pode essa semana ser mais criativo. Como pode aflorar a tua criatividade e curar os rasgos feitos na sua alma. Porque sim, a criatividade ela cura as feridas da nossa alma e do nosso espírito. Do que a gente vai alimentar a nossa criatividade essa semana? Como a gente pode desenvolver mais a nossa flexibilidade? Em que áreas você tem sido muito rígido, sem necessidade? Como está o seu diálogo com as pessoas mais próximas, com as pessoas amadas nesse momento? Tá pensando nisso? Como que tá a tua relação com essas pessoas? Como que tá a tua organização interna e externa? O caos lá da rua não precisa ser o caos aqui de dentro. Qual é a moradia que a gente quer? A gente quer uma moradia organizada ou a gente quer o caos dentro da gente e na nossa casa que a gente habita? Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço, tá? Vou mostrar aqui, peraí. Esse aqui é o meu caderninho, que eu anoto todas as coisas que eu faço, tá? Ó, todas as coisinhas, as dicas que eu vou passando, enfim, estão nesse caderno. E eu vou contar pra vocês o meu segredo. Hoje eu vou compartilhar este segredinho aqui. E para estimular a minha criatividade, eu gosto de me conectar com a arte. A arte da dança faz parte da minha vida desde os 3 anos de idade. E durante alguns anos eu fui professora de balé clássico e isso me faz muito bem. Então me conectar com a arte, com a dança, com a música, com a poesia, com a beleza, né, de quadros, filmes, me conectar com a arte, me conecta com a minha criatividade e me cura. Cura os rasgos da minha alma. Isso é o que eu faço, tá? Esse é o meu segredinho de como eu me conecto com a minha criatividade. Eu gosto muito de artesanato, faço muitas coisas manuais, muitos trabalhos manuais. Isso me conecta com a minha criatividade, isso me conecta comigo. Para desenvolver a flexibilidade, o que eu faço? Eu medito 2 vezes por dia. Eu tento, gente, com a vida atribulada que eu levo, trabalhando em hospital, tendo um filho pequeno, às vezes a gente pula, tá? Mas eu tento que a meditação seja a primeira coisa que eu faço quando eu acordo e a última coisa que eu faço antes de dormir. Tem aplicativos maravilhosos que ajudam na meditação. Um que eu gosto muito, que eu uso, chama Headspace, mas tem outros, tá? Outros aplicativos de meditação gratuitos, enfim, que te ajudam a flexibilizar os pensamentos, porque na verdade a meditação te coloca como um espectador dos pensamentos e não como um ser imerso dentro deles. Então, a meditação me ajuda a ser mais flexível. O que você pode fazer aí? O que faz sentido para ti? O que faz sentido na tua vida? E a organização. Meu segredinho é um conselho da minha mãe de quando eu era adolescente, que era: tem bagunça aqui, vai arrumar as gavetas, vai arrumar o armário. Porque quando a gente arruma o armário, quando a gente arruma as gavetas, a gente acaba organizando internamente, organizando os pensamentos, organizando o coração. Colocar nossa casa em ordem externamente e deixar nossa casa bonita esteticamente faz muito bem para nossa alma e acaba organizando o nosso coração e organizando a nossa mente. Porque a gente está fazendo esse processo de organização. Então a gente também organiza os pensamentos. Se colocar nesse movimento de organizar as coisas é muito importante para colocar a mente no lugar, para organizar a vida. Esse é um conselho que eu recebi da minha mãe e que tá anotadinho no meu caderno e que eu faço sempre que a vida tá uma bagunça, em que eu não tô conseguindo me concentrar, que eu preciso de organização mental, que eu preciso organizar as minhas coisas. Então contei aí pra vocês os meus 3 segredinhos, o que eu faço. E eu te convido para nessa semana, então agora, até semana que vem, até quinta-feira que vem, você
aflorar a sua criatividade, a sua flexibilidade e a sua auto-organização. E me conta aqui nos comentários depois o que você fez, o que você está fazendo para aflorar, para desenvolver esses 3 aspectos muito importantes da tua vida, que são aspectos muito importantes para o desenvolvimento da inteligência espiritual. A gente conseguir estar organizado, a gente conseguir ser flexível com a vida e com as pessoas que estão à nossa volta e a gente conseguir agir com criatividade. E para esse momento de crise, para esse momento de caos que a gente está vivendo, que a humanidade está passando, a gente precisa muito disso. A gente precisa muito desenvolver esses 3 pontos. Então, é o meu desafio para vocês essa semana. Eu tô convidando vocês para participar, já disse para vocês o que eu vou fazer e agora eu quero que vocês me contem o que vocês vão fazer, como que vocês vão se conectar aí para viver na borda. Vamos viver na borda comigo essa semana? Topa? Vamos junto? Tô contando com vocês, tá bem? E se você gostou desse vídeo, tá gostando dos vídeos que eu tô postando, se inscreve no canal do YouTube, clica no sininho aqui do lado para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Me segue lá no Instagram, Fabi_Hope, e também a minha página do Facebook, Fabiola Hope, Coach e Terapeuta, que eu vou estar postando mais conteúdo lá durante essa semana. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Fiquem bem, uma ótima semana para todos e até semana que vem.